Olá pessoal, estamos aqui para resoluções da prova da OAB unificada das questões da prova de 2010.2. A gente vai iniciar com a 97ª questão da prova da OAB de 2010.2. A gente vai botar lá na tela para vocês lerem comigo o cabeçalho da questão. Considerando a repartição de competências ambientais estabelecidas na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Bem, a assertiva A dessa questão, ela diz o seguinte: deverá ser editada lei ordinária com as normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, para o exercício da competência comum de defesa do meio ambiente. Eu coloquei para vocês o dispositivo que corresponde à disposição constitucional que tornaria essa assertiva errônea, que é exatamente o parágrafo único do artigo 23 de nossa Constituição. Vamos dar uma olhadinha nele aqui na tela e a gente vai ver o quê? Leis complementares, portanto, o problema aqui é a noção da lei complementar, né? Eu botei ali em vermelho para vocês perceberem. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Voltando comigo, a gente vai ver o seguinte. Olha só, essa é uma questão de cunho constitucional em que se mencionou o quê? Que espécie normativa criaria as condições para a cooperação entre os entes federativos de acordo com a nossa Constituição, sabendo já de antemão que essa espécie federativa, essa espécie normativa, melhor dizendo, é exatamente hoje a lei complementar e ela já tem número, a lei complementar 140 de 2011, não se esqueçam disso. Vamos para a letra B. Na letra B a gente vê a questão correta, eu estou colocando para vocês a questão correta sempre em verde, e ela diz: a exigência de apresentação no processo de licenciamento ambiental de certidão da Prefeitura Municipal sobre a conformidade do empreendimento com a legislação de uso e ocupação do solo decorre da competência do município para o planejamento e controle de uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Isso de acordo com o artigo 30, inciso 8 de nossa Constituição, quando prevê que os municípios, a eles cabem promover no que couber o adequado uso do ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Logo, além dessa disposição, eu poderia citar, voltando comigo, a disposição do artigo 182 de nossa Constituição, que prevê que é o município o executor da política de ordenação do solo urbano. Bem, por isso que pode o poder público municipal exigir uma conformidade com a sua própria lei de uso e ocupação do solo urbano, o que faria da letra B a alternativa correta para essa 97ª questão. Vamos à letra C. A letra C diz: legislar sob proteção do meio ambiente e controle da poluição é de competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com fundamento no artigo 24 da Constituição Federal. O artigo 24 que eu coloquei para vocês logo abaixo da assertiva diz: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. O inciso 6 fala exatamente sobre a proteção do ambiente e controle da poluição. Todavia, olhem para a assertiva, está ausente a presença no artigo 24, que está fazendo menção na assertiva, os municípios, ou seja, o município, voltando comigo, ele não possui competência legislativa concorrente de acordo com o texto da nossa Constituição, artigo 24. Essa competência concorrente é partilhada por apenas 3 entes federativos, quais sejam a União, os Estados e o Distrito Federal. Por isso, a assertiva errônea. Vamos à letra D, a última assertiva dessa 97ª questão da prova de 2010.2 da OAB, feita pela Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá, ela. Bem, a competência executiva em matéria ambiental não alcança a aplicação de sanções administrativas por infração à legislação do meio ambiente. É isso que diz a assertiva D. Todavia, o artigo 225 de nossa Constituição, no seu parágrafo 3º, prevê que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Voltando comigo, a gente vai ver o seguinte: essa responsabilidade por dano ambiental, prevista na nossa Constituição, no dispositivo que eu acabei de ler, ela é de 3 matizes: penal, civil e administrativa. E no que tange à responsabilidade administrativa,
há de se lembrar que de nada adianta a responsabilidade sem a correlata a sanção. E essas sanções estão previstas não somente na disposição constitucional que eu fiz mencionar, como também na Lei 9.605 de 1998, tá certo? Então, lembrem-se disso para que não errem uma questão como essa. Portanto, resolvida a nossa 97ª questão da prova da OAB 2010.2, espero que vocês tenham acertado.